Olha, até pouco tempo atrás, a gagueira, ela era entendida como um fenômeno psicológico, né? Ou seja, que não tinha tratamento. A pessoa tinha nascido assim e ia até o fim da vida desse jeito. Quando se manifestava na infância, e aí sim ia por toda a vida. A pessoa acabava se acostumando com as situações de constrangimento, ficava quieto, deixava de falar, até deixava de se manifestar na aula, no trabalho. Hoje, muita gente concorda, a gagueira tem cura. E esse é o tema de hoje do quadro Educar Nossos Filhos e Agora, que é uma parceria aqui da TV com os colégios maristas. E quem está aqui conosco para falar sobre isso é a presidente do Instituto Brasileiro de Fluência, Annelise Bonen. Annelise Junqueira Bonen. Annelise, coisa boa te ver de novo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, igualmente. Bom, e também, você sabe, né, quando a gente fala de educar nossos filhos, a editora de ensino do Grupo RBS, a nossa editora de educação aqui do Grupo, a Ângela Ravazolo. Tudo bem, Ângela? Seja bem-vinda também. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, coisa boa, né, Annelise, que hoje em dia aquela pessoa que tem gagueira, né, o gago, ele não precisa mais se esconder, ele não precisa mais ficar quieto. Existem maneiras de colocar, de inserir essa criança, a gente está falando aí dos primeiros anos, mesmo com esse distúrbio. Mesmo com esse distúrbio, mas tem alguns detalhes que são bastante significativos. Primeiro que o senso comum diz que a gagueira é de fato um problema a criança está muito nervosa, está muito ansiosa, está muito agitada. Eu pergunto normalmente assim, somos todos nervosos, agitados e preocupados e ansiosos? Né? Imagina se então todos gaguejariam e seríamos normais, estaria tudo bem. Então, na verdade, não é bem assim. A gagueira tem um cunho genético bastante importante. Entre 70% e 80% das crianças que gaguejam têm familiares que também gaguejam, ou que têm falas muito rápidas, ou alguns distúrbios de linguagem associados com isso. Temos uns 20, 25% de pessoas que não têm história na família, mas que tiveram histórias perinatais importantes, ou seja, nasceram com prematuridade, com dificuldades na hora do parto, que fizeram com que a criança passasse por algum pequenino sofrimento, que normalmente a medicina hoje tira de letra e deixa tranquilo. No entanto, como a criança vai falar só 2 anos depois, ou aproximadamente 2 anos depois, ninguém estava fazendo muito essa associação com a prematuridade, com a prematuridade, ou com circular de cordão, ou com traumatismos e coisas assim. Traumatismos e não traumas. Traumas está na parte do psicológico, né? Então, hoje já tem ciência para isso. Nós também temos um dado muito novo na literatura que é importante, que são crianças que estão tendo surtos de gagueira importantes por exposição a inseticidas, por exemplo. Né? E, Annelise, existe algum período que isso começa a se manifestar, por exemplo, na idade escolar, ou é antes da idade escolar? Ou... A maior incidência de surgimento de gagueira é aos 3 anos de idade, ao redor dos 3. Mas eu já tenho pequeninos no consultório com 2 anos, 2 anos e 2 semanas. Como é que os pais podem perceber, ou os professores também, né? Que a gente está também, é interessante alertar também os professores, assim. A criança vai começar a fazer pequenas repetições, ou ela vai ter dificuldades, ela percebe, a criança sabe que a boca não está funcionando do jeito que devia. Ela, às vezes, se chateia, às vezes até chora, se incomoda, porque ela quer dizer, ela só não consegue, por ser pequenina, ela ainda não consegue dizer, minha boca está trancando e eu quero falar e não consigo. Mas, via de regra, a criança sabe, tanto é que eu pergunto para eles no consultório pequeninos meus, e eles dizem, minha boca tranca. Né? Eles sabem, se eu pergunto aonde tranca, eles vão me mostrar aonde tranca. Então, eles têm essa percepção. Então, entre 2 e 4 anos é o período de maior incidência, predominantemente aos 3, e teremos em alguns casos, especialmente nos meninos, alguns surgimentos mais tardios, assim, ao redor dos 6 anos, que é quando a criança sai da linguagem oral e começa com a linguagem escrita, e ao redor o início da puberdade para os meninos ainda tem alguns casos de surgimento de gagueira. Qual é a importância da gente tratar isso antes ou depois? Faz uma grande diferença eu tratar com 2, 3 anos ou eu deixar isso passar, por exemplo? Olha, se nada mais ficar de hoje é que fique essa informação. Não espere, não entre na história que esperar resolver. Ficou em dúvida, é interessante fazer uma avaliação. É importante. Para um fonoaudiólogo, né? Tem que levar para um fonoaudiólogo que seja especializado nessa área, porque assim como a fonoaudiologia, assim como todas
todas as profissões têm várias especialidades. Claro. Então, precisa ter um profissional que tenha formação para isso, mais específica, não é? Porque, veja bem, desde 1996 está na literatura científica da fonoaudiologia que, tratando uma criança o mais próximo possível da manifestação da gagueira, ela tem de 98% a 100% de chance de superar isso. Pois é, eu ia lhe perguntar, esse superar é diferente de curar ou como é que Nesse caso, isso? eu posso dizer, sem muito medo de errar, curar. Dentro daquela ideia assim de que nunca mais vai me acontecer nada. Que quando a gente pensa curar, a gente imagina, me livrei do problema. Não necessariamente, a gente se cura até por aí, né? A gente tem dor de cabeça, toma um remédio, se cura, mas amanhã poderá ter dor de cabeça de novo. Então, a criança, via de regra, supera, a gente vai acompanhando essas crianças ao longo dos períodos mais críticos e a partir daí ela normalmente segue tranquila. Agora, talvez fosse bom entender assim, o importante é a idade da gagueira, não tanto a idade da criança. Até isso. Acontece que dos 2 aos 4 anos é um período de aquisição de linguagem para todas as crianças. E eu costumo dizer assim como aprender a caminhar é complicado porque a criança levanta, cai, toma um tombo, leva outro, né? Isso é normal de acontecer. Então, quando a boca está aprendendo a falar, ela também tem uns tropecinhos, tá? Que são diferentes dos tropecinhos da gagueira. Mas como é que os pais podem perceber? E a criança vai dizer, ô mãe, eu quero tal coisa. Mas, repete muito, mas nessa repetição é tranquila, não tem esforço, não tem fisionomia tensa, não tem nada. É uma coisa que assim como vem, ela dura 6, no máximo 8 semanas e vai embora. Desaparece. É tipo a dor do crescimento e a dor da fala. Exatamente. Né? Então, não é difícil perceber essa diferença? Não é difícil. Não. O fonoaudiólogo que tem especialidade faz um diagnóstico diferencial na hora. Mas eu digo para os pais, assim. Bom, os pais, na dúvida, é assim. Levem, né? Meu filho começou a ficar um pouco disfluente, que é o que a gente chama. Não, a gente nem fala que está gaguejando, porque de fato poderá não ser uma gagueira. Espera 3, 4 semanas e as coisas não melhoram. Ao contrário, parece que as incidências ainda são maiores. Não espera. Doutora, os pais, eles costumam negar? Os pais costumam pensar que a criança está nervosa e muitos profissionais da área da saúde e da educação dizem, espera que passa. Em alguns casos, realmente passa. Veja só, a gente tem uma incidência, segundo as estatísticas mundiais, que até 5% das crianças ao nascer, ou dentro desse período, tem chance de gaguejar. No entanto, elas se recuperam espontaneamente desses 5% e 1% fica gaguejando. Eu que sou pai ou mãe de uma criança assim, eu não sei se eu quero que meu filho fique nos 4%, óbvio que eu quero que ele se livre disso, mas eu não tenho certeza, então eu não vou aguardar. Nesse caso, esperar não é saber. Perfeito. Eu prefiro que a gente faça um diagnóstico diferencial e diga, tranquilo, pode seguir adiante ou não, ou vamos intervir. Mas esse papo tá bom, né? Mas daria para perguntar muito mais. Muita coisa. Mas, doutora Denise, muito obrigada pela sua presença Certamente aqui conosco. É um prazer. Pelas informações. Ângela Ravazolo, obrigada pela presença também. Eu só gostaria, se tu me permitisse, como presidente do Instituto Brasileiro de Fluência, procurem o site do Instituto, que é www.gagueira.org.br. Perfeito. E lá todas essas informações, tem vídeos explicativos, tem um livrinho que é de download gratuito para professores. Muito como bom. Fazer www.gagueira.org.br. Você tem alguma dúvida, está com seu filho, seu aluno, quer saber um pouco mais, você que é professor, vá até lá. Muito obrigada pela presença de vocês. E olha, gente, os conteúdos discutidos aqui podem ser acompanhados pelo site www.educarnossosfilhos.com.br.